Muitos especialistas estão contra a decisão e dizem que os prejuízos para o processo de vacinação decorrem de uma suspensão meramente política. Recordam que alguns medicamentos que se assumem como seguros têm efeitos secundários mais graves do que as suspeitas relativas a esta vacina. Meningite acética, trombocitopénia, anemia aplástica, perturbações do foro psiquiátrico, cefaleias, hepatite, icterícia, insuficiência renal. Estes são apenas alguns dos muitos efeitos secundários deste medicamento que a maioria de nós tem em casa e que muitos usam para a automedicação. Mas há outros exemplos. Se tiver curiosidade para ler a bula do paracetamol, ficará a saber que 1 em cada 10.000 pessoas corre o risco de perturbação da formação sanguínea. Todo e qualquer medicamento aprovado é sempre um equilíbrio entre o benefício e o risco. Esses exemplos ainda têm uma agravante adicional, que esses medicamentos até podem ser vendidos, não é obrigatório que sejam vendidos nas farmácias. Depois os números são muito traiçoeiros. Eu vou aqui dizer, se eu disser que a pílula causa 3 vezes mais risco de tromboembolismo destes coágulos, se calhar as senhoras ficam assustadas e vão repensar se devem tomar este medicamento ou não. Mas se eu disser que a incidência, ou seja, a probabilidade de uma senhora jovem, de facto, ter um destes episódios, é de 0,05% por ano. Ou seja, aumenta muito o risco, mas o risco de base é muito raro. Portanto, aumenta muito, mas passamos de uma coisa muito rara para uma coisa apenas rara. A comparação serve aos especialistas para mostrar que os possíveis efeitos que estão na base da suspensão da vacina da AstraZeneca são, daquilo que se conhece, num valor muito residual. Voltando ao exemplo da pílula anticoncepcional, por ano há 0,05% de mulheres em risco de fazerem trombose. No caso da vacina da AstraZeneca, esse valor é de 0,0002% em 17 milhões de pessoas vacinadas em cerca de 2 meses. Traduzindo para números reais, são menos de 40 as pessoas que receberam a AstraZeneca e que foram diagnosticadas com trombose e embolia pulmonar. É bom sabermos de que doença é que estamos a falar. No fundo, estes relatos, destes coágulos, no fundo, são as pessoas que têm as tromboses das pernas ou têm coágulos no coração que depois podem, de facto, ir para outras zonas do corpo e gerar embolias pulmonares ou acidentes vasculares cerebrais. Portanto, todos os dias, pessoas que nós até conhecemos, infelizmente, são internados nos hospitais porque isto acontece. Não é, de facto, caso para grande alarme, porque há, de facto, uma grande probabilidade de que estas ocorrências sejam fortuitas e simples coincidência que não esteja, de facto, relacionada com a vacina. Ainda assim, há, de facto, uma probabilidade, agora muito pequenina, de que possa haver alguma relação de causalidade e é isso que, precisamente, está a ser investigado e que temos que esperar pelas conclusões do grupo de trabalho. Pode ser mera coincidência perante uma doença que tem forte presença na sociedade. Nós sabemos mais ou menos qual é que é a probabilidade disto acontecer. E a probabilidade de acontecer, mais uma vez, é de, por cada 5 milhões de habitantes, cerca de 100 em cada semana. Mais uma vez, a vacina da AstraZeneca está a ser administrada há cerca de 2 meses. Portanto, 100 por semana são cerca de 800 pessoas. Portanto, eu diria que até é provável que 800 pessoas, mesmo que não tivessem sido vacinadas com esta vacina da AstraZeneca, no fundo, sofressem este tipo de episódios. Ou seja, com base nos números existentes, os episódios de tromboembolismo que estão a ser associados à vacina da AstraZeneca estão abaixo dos valores habituais da doença entre a população em geral. Mas perante a dúvida, ganhou forma a precaução, o tempo dirá se a escolha foi ou não a mais acertada.